Fala galera, bora falar aí dessa temporada do Cruzeiro de 2024 aí, né? Fazer um leve comentário sobre, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Então vamos lá, né? Temporada 2024, a temporada turbulenta do Cruzeiro, né? Deixar a minha opinião sobre, né? Eu iria até fazer uma retrospectiva aí, mas conforme eu vou comentando, a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Que foi acontecendo durante a temporada. O Cruzeiro que teve 3 trocas de treinador na temporada 2024. Realmente é difícil você ter sucesso com essa forma de trabalho, trocando treinador após treinador, né? E deixando bem claro aqui, que analisando friamente, sem clubismo, sem nada, mas o Cruzeiro, nono colocado do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa Sul-Americana, foi o que a gestão do Ronaldo prometeu lá no início do ano. O Cruzeiro, hora nenhuma, correu risco de ser rebaixado, figurou na parte de cima da tabela o tempo todo e não alcançou o objetivo. Mas que não era o objetivo da temporada. Era beliscar talvez. Nunca foi dito que iria conseguir. Com o Ronaldo. Porém, o Cruzeiro teve 2 donos nessa temporada. Ou seja, o planejamento que foi feito lá em janeiro, em maio, mudou completamente. E não ia mudar de uma hora para outra só de mudar de dono. Não. Simplesmente iria mudar a partir de contratações, né? E várias janelas de transferências. Então, deixando bem claro aqui, não é passando pano para ninguém, mas lá no início do ano, o elenco que foi planejado foi para isso. E por muitos momentos na temporada, até mesmo pela campanha do Cruzeiro no primeiro turno sem os reforços, deu uma certa iludida na torcida do Cruzeiro. E em mim também, obviamente, que eu sou torcedor. Mas deu essa iludida. Que se com o time do jeito que estava, time para nono lugar, igual era montado, alcançou um quinto lugar sem reforços, por que não poderia alcançar algo a mais na temporada? Porém, não é loucura dizer que, apesar do Cruzeiro fazer um primeiro turno absurdo, o Cruzeiro vivia constantemente sob pressão. Pressão de voltar a ser o Cruzeiro, né? De investimento e tudo mais, e voltar, e o Seabra, obviamente, ser pressionado por ser um técnico novo e com um primeiro trabalho já de cara num Cruzeiro. E isso eu não julgo ninguém. Cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua opinião sobre isso. Mas, naquele ponto da temporada, a gente já via que aquilo ali era uma coisa atípica. Porque se você conversasse com qualquer cruzeirense, quando o Pedro chegou, quando o Pedro chegou não, um pouco antes inclusive, que era o mesmo elenco que terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro praticamente. Quando o Cruzeiro empata, né? Perde a final do Mineiro pro Atlético e empata com a Aliança 3-3. O que se pegasse qualquer cruzeirense naquele momento e falasse: o Cruzeiro vai terminar em nono lugar do Campeonato Brasileiro, não vai correr risco de rebaixamento hora alguma, e com aquele elenco, tá? E vai bater uma final de Sul-Americana. Qualquer cruzeirense assinaria tranquilamente. Tem, óbvio, uns lunáticos que pensam que o Cruzeiro, de qualquer forma, independente do time, com aquele time de 2021, tinha que ser o campeão de tudo, claro. Tem gente que é assim e cada um tem seu modo de pensar, é claro. Mas eu, particularmente, pelo que o Larcamón deixou no Cruzeiro, que deixou absolutamente nada no final do Campeonato Mineiro, pra mim, aquilo ali, pra mim, eu assinaria tranquilamente. Porque todo mundo apostava que o Cruzeiro, todo mundo assim, né, fora, imprensa e tal, ficava apostando que aquele time do Cruzeiro ia bater 13º, 14º Campeonato Brasileiro e que ia brigar para não cair, ia ter mais um ano complicado e não foi. Foi um ano complicado, mas não em questão de rebaixamento. Rebaixamento mesmo, o Cruzeiro não correu riscos. Então, se você for olhar friamente, é isso. Só que você mudou o patamar do clube. Só que quando mudou o patamar realmente, que quando veio as contratações, foi quando o Cruzeiro teve essa queda.
O Cruzeiro fez um primeiro turno de Campeonato Brasileiro que, para mim e para todo mundo, foi surpreendente. Tanto é que você abre aí para a maioria, era a revelação do campeonato, era o técnico da temporada, era o cara e tudo mais, né? Para uma boa parte da imprensa aí que não é clubista e que não estava, né, baseando só em torcida e tudo mais, né? Muita gente aí tal, deu entrevista para podcast porque era o cara e tudo mais, porque com o elenco limitado de nono lugar, entregou um quinto lugar com um jogo a menos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Porém, aconteceu algo dentro do Cruzeiro profundo que realmente mudou, deu essa virada de chave na temporada para pior no Cruzeiro. O Cruzeiro entrou numa crise que, para mim, começou quando veio esse papo de que os reforços tinham que entrar de uma vezada só. Quando veio esse... E eu não digo da torcida, não. Eu digo lá dentro do clube, ficou nessa e tal, né? Tem o tal do áudio e tudo mais. Cara, aquilo ali... Não, eu não vou chegar aqui ser louco de cravar o que foi, tá? Porque eu não tenho prova nenhuma. Ninguém vai saber. Daqui a alguns anos alguém vai saber, mas... Pô, aconteceu algo interno que mexeu com o Cruzeiro. Ali, o time do Cruzeiro, que terminou o Campeonato Brasileiro naquela ruindade tremenda, ele fez uma janela de transferência de 200 milhões. Ou seja, como é que um time que era para ser nono entrega um quinto lugar e um time que dava para ter evoluído esse quinto lugar entrega uma queda livre e um nono lugar fora da Libertadores? Como o time que entrou depois da metade do ano conseguiu perder a vaga na Libertadores que o time, sem os reforços, tinha deixado encaminhado. Para mim, isso foi mais postura de jogador, crise interna e tudo mais, do que realmente campo, do que bola, do que técnica, parte tática. Não é isso. Mas isso Mas o Seabra, isso, o Diniz, isso, beleza. Eles podem ter cometido seus erros. Mas os jogadores não entregaram aquilo que precisava. Raça, vontade, disposição, tentar entender o esquema de jogo. Os jogadores, hora nenhuma, se esforçaram para melhorar. E quando tentaram se esforçar, era um time desorganizado, era um time nervoso, um time que estava passando uma crise e que no campo você via isso. Quando o Cruzeiro queria jogar, ele não conseguia. E quando ele não queria, era aquela passividade em campo o tempo todo, que chega até a ser um desrespeito. Então, temporada do Cruzeiro é uma temporada ruim, porque não alcançou o objetivo. A partir do momento, tudo bem, o Ronaldo traçou esse objetivo com o elenco que ele montou. Mas, a partir do momento que mudou o patamar e o Pedrinho botou grana no bolso, ele pode cobrar um quinto lugar de Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro com aquele time do Ronaldo já estava entregando, porque não poderia com o do Pedrinho. E, obviamente, poderia cobrar um título de Copa Sul-Americana, o Cruzeiro chegou na final aos trancos e barrancos, jogando um futebol horrível, chegou na final da Sul-Americana e, por detalhes ali de vontade, postura em campo, o Cruzeiro poderia ter saído campeão naquele dia. E aí a gente estaria falando de um ano não tão fracassado igual foi. Porque o Cruzeiro estaria na fase de grupos da Libertadores e não na fase de grupos da Sul-Americana, com todo respeito à competição, né? Então, foi uma temporada muito turbulenta. Creio que foi por essa muita mudança no meio da temporada. Realmente, você tem que chegar no início da temporada e traçar aquele caminho da forma correta e seguir. Mas tudo bem, o Larcamon foi o treinador escolhido no início da temporada e o elenco montado foi aquele, com o aval do Larcamon. Obviamente ele queria algumas outras peças provavelmente e o Cruzeiro não tinha cash, dinheiro no bolso para poder contratar. E ele aceitou aquele time, né? Porque era o que tinha e tinha que entregar, né? Com aquele time o que a diretoria pedia. Né? E então a diretoria traçou aquilo. Se o Cruzeiro não cai na primeira fase da Copa do Brasil e avança e vai mais longe na Copa do Brasil, ganha aquele Campeonato Mineiro em cima do Atlético, aí é outros 500. A temporada é outros 500. Aí o Cruzeiro iria... não sei também se iria ter a venda do Ronaldo para o Pedro Lourenço, porque ia achar que estava tudo certo. Não sei se
o Lacamon provavelmente não seria demitido, e não quer dizer também que só porque fez aquele Campeonato Mineiro pavoroso que o Campeonato Brasileiro dele não seria igual o do Seabra e o do Diniz. Aí era só mudando a história lá no início do ano e fazendo outra história para saber. Mas você tem que chegar no início da temporada, planejar, fazer aquele planejamento, e aquele planejamento tem que seguir. Não pode ficar nessa mudança louca que teve no decorrer da temporada. Então, eu creio que a temporada 2025, o Cruzeiro pode fazer melhor. Até porque já vai vir na segunda janela, já com os investimentos de Pedro Lourenço. E com um técnico que eu não concordo, mas que errou muito, né, no final da temporada, e espero que ele tenha aprendido com os erros. Né? O Cruzeiro optou em manter o Diniz para ter o 2025. Então, eu espero realmente que numa segunda janela de transferência do Cruzeiro aí, pós Pedro Lourenço, que o Cruzeiro possa se reforçar melhor, livrar essa barca que estava com esse pensamento medíocre, né? Que é o pensamento que eu disse do início do ano, mas que também com o que tinha planejado, né? Não acho que eles planejaram vender em janeiro a SAF para o Pedro Lourenço. Senão lá em janeiro eles já teriam vendido. Então, foi muita mudança durante a temporada e é muito difícil mesmo. O Cruzeiro poderia ter entregado melhor, até porque dali para cima o Cruzeiro reforçou o elenco, poderia ter ido mais longe, ter terminado melhor no Campeonato Brasileiro, conseguido vaga na fase de grupos via Brasileirão e poderia ter conquistado a Copa Sul-Americana. Então, não conquistasse, mas a final tinha que ser um jogo de igual para igual. O Cruzeiro tinha que competir. Se o Cruzeiro compete e não ganha, ok. Faz parte do futebol. Nem sempre que você compete, você ganha. Às vezes você compete e perde. Mas se você nem competir, é isso que decepcionou na final da Sul-Americana em específico. E, obviamente, o Cruzeiro perdeu. Teve vários momentos na temporada onde o Cruzeiro tinha momentos chaves. Teve um momento chave quando chegou na final do Campeonato Mineiro e não venceu. Teve um momento chave no Souza, lá na Copa do Brasil, onde virou um momento chave, era para ser só um momento para classificar e ser mais uma classificação e como se fosse uma naturalidade, mas virou um momento chave da temporada, essa eliminação na Copa do Brasil. O momento chave da temporada, a final da Sul-Americana. Um momento chave, confrontos diretos no Campeonato Brasileiro durante o segundo turno, quase todos em casa. E o Cruzeiro tropeçou em todos. O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense, que não era confronto direto. Venceu o Criciúma, que não era confronto direto. E venceu o Juventude agora na última rodada, que não era confronto direto. Todos os confrontos diretos do Cruzeiro jogando em casa, ou ele perdeu ou ele empatou. E no primeiro turno, todos os confrontos diretos do Cruzeiro, o Cruzeiro não venceu. Exceto, né, se você for contar que o Botafogo era um confronto direto, ele venceu os dois. Mas exceto ele, todos os outros o Cruzeiro não venceu. O Cruzeiro jogou fora de casa contra todos. O primeiro turno do Cruzeiro em casa era excelente, mas todos os jogos em casa não eram confrontos diretos. E no segundo turno jogou todos os confrontos diretos em casa e tropeçou em todos. Ou seja, isso decepciona bastante. E essa foi a temporada turbulenta do Cruzeiro, mas que a gente vê perspectivas melhores em 2025, porque realmente é isso, né? Mas esse vídeo aí foi mais para me comentar sobre, né? Eu ainda vou falar mais sobre também, porque esse assunto é muito pouco para você ficar falando em um vídeo só. Tem que ter mais vídeos, você fala talvez 2, 3 vezes sobre o assunto, porque é um assunto complexo e tudo mais, mas a gente, né, pode começar a pensar em 2025, e obviamente eu não vou me criar expectativa de uma temporada melhor, porque se for a mesma coisa de 2024, haja coração, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, pessoal. Eu vou voltar com mais conteúdo aí no final de semana aí, né? Para falar mais sobre o Cruzeiro aí, talvez trazer algo aí sobre a janela de transferência e por aí vai. Mas é isso aí, eu só queria deixar meu comentário aí sobre o ano do Cruzeiro, né? E deixe seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí, né? Não deixe isso, né, no final do vídeo, né? E muito obrigado aí por assistir até o final. Valeu e até a próxima.